Ao voltar de uma viagem, um pai encontra a filha de 7 anos no telhado, forçada a limpar calhas pela madrasta. O resgate revela não só um corpo frágil, mas uma alma marcada pelo medo e pela negligência. Com provas ocultas em desenhos, laudos e câmeras, a dúvida dá lugar à certeza de abuso. Então ele escolhe agir, não como milionário, mas como pai, e muda para sempre o destino da menina. A mansão dos Guimarães, situada no elegante bairro do Morumbi, em São Paulo, ostentava a riqueza e o poder de Gustavo Guimarães, um dos empresários mais influentes do setor imobiliário brasileiro. As enormes janelas de vidro refletiam o sol da tarde, enquanto o motorista estacionava a Mercedes preta na entrada circular da residência. Após 3 semanas na Europa fechando negócios milionários, Gustavo finalmente retornava ao lar. "Obrigado, Josias. Pode descansar pelo resto do dia", disse Gustavo ao motorista, enquanto descia do veículo, ajustando o paletó italiano feito sob medida. O homem de 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos castanhos penetrantes, subiu os degraus de mármore com a pasta de couro na mão direita. Estava ansioso para ver sua filha, Helena, de apenas 7 anos. Desde que perdera a esposa, Mariana, há 2 anos em um acidente, a pequena Helena tornara-se seu único verdadeiro vínculo emocional. Há 1 ano, Gustavo havia se casado novamente com Débora Monteiro, socialite paulistana, conhecida por sua beleza estonteante e presença constante nas colunas sociais. O casamento havia sido precipitado, como agora admitia silenciosamente para si mesmo, uma tentativa de proporcionar uma figura materna para Helena. Ao entrar no amplo hall de entrada, Gustavo estranhou o silêncio na casa. "Helena, filha?", chamou, depositando a pasta sobre a mesa de centro de mármore e vidro. "Débora?" Valdirene, a governanta que trabalhava para a família há mais de uma década, apareceu apressada da cozinha. "Seu Gustavo." "Que bom que o senhor chegou", disse ela, com uma expressão de alívio que não passou despercebida. "Onde está minha filha, Valdirene? E Débora?" Dona Débora saiu para o almoço com as amigas dela. "Disse que volta mais tarde", respondeu a governanta, torcendo o avental entre os dedos. "E a menina Helena?" Um barulho no andar superior interrompeu a conversa. Algo como um objeto caindo no telhado. "O que foi isso?", perguntou Gustavo, franzindo a testa. "Ai, meu Deus", murmurou Valdirene, desviando o olhar. Gustavo subiu as escadas rapidamente, com o coração acelerado. Seguiu pelo corredor que levava aos quartos e notou a janela do final do corredor aberta. Aproximou-se e, ao olhar para fora, seu coração quase parou. Helena, sua pequena filha, estava no telhado da mansão, usando luvas de borracha enormes para suas mãozinhas delicadas, tentando limpar as calhas. Seu corpinho frágil tremia visivelmente, enquanto ela se equilibrava perigosamente nas telhas inclinadas. "Helena", gritou Gustavo, horrorizado. "Filha, não se mexa. Papai vai te buscar." A menina virou-se, seus olhos castanhos arregalados de medo, mas também de um alívio imenso ao ver o pai. "Papai", exclamou ela com a voz embargada. "Você voltou." "Não se mexa, querida", repetiu Gustavo, já se debruçando na janela. Com cuidado, estendeu os braços e alcançou a filha, puxando-a para dentro com todo o cuidado do mundo. Assim que a trouxe para a segurança do corredor, Gustavo abraçou Helena fortemente contra o peito. Podia sentir o coração acelerado da criança, o tremor em seu pequeno corpo. Afastou-a gentilmente para examinar seu rosto e ficou chocado com o que viu. Helena estava mais magra, com olheiras profundas sob os olhos. Suas mãozinhas estavam ásperas e havia um arranhão na bochecha esquerda. "Meu amor, o que você estava fazendo lá fora? É perigosíssimo?", perguntou, tentando controlar a raiva que crescia dentro dele, não direcionada à filha, mas à situação absurda. Helena baixou os olhos assustada. "Tia Débora disse que eu precisava limpar as calhas porque estava entupido e que ia molhar meus livros se chovesse", explicou em voz baixa. "Ela disse que eu tinha que terminar antes de você chegar." Gustavo sentiu o sangue ferver nas veias. Colocou as mãos nos ombros delicados da filha, tentando controlar a fúria em sua voz. "Helena, nunca mais faça isso, entendeu? Você poderia ter se machucado gravemente. Limpar calhas não é trabalho para crianças, muito menos para minha princesinha." A menina assentiu, ainda tremendo.
Desculpa, papai. Não precisa pedir desculpas, meu amor. Você não fez nada de errado. Gustavo a abraçou novamente, sentindo o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos. Vamos descer e tomar um chocolate quente, que tal? Helena sorriu timidamente. O primeiro sorriso genuíno que Gustavo via desde sua chegada. De mãos dadas desceram as escadas. Na cozinha, Valdirene já preparava o chocolate quente como se tivesse adivinhado o pedido. Valdirene, isso aconteceu outras vezes? Perguntou Gustavo em voz baixa, enquanto Helena se sentava à mesa da cozinha. A governanta hesitou, claramente desconfortável. Seu Gustavo, Por favor, Valdirene, preciso saber. Tem acontecido coisas estranhas quando o senhor viaja, confessou a mulher, abaixando ainda mais a voz. Dona Débora muda completamente quando o senhor não está. Mas ela me ameaçou de demissão se eu falasse algo. Gustavo apertou o maxilar. Entendo. Não se preocupe, vou resolver isso. Naquele momento, o barulho de saltos altos ecoou pelo hall de entrada. Débora entrou na cozinha, impecavelmente vestida em um conjunto de seda italiana. Cabelos negros perfeitamente arrumados e maquiagem impecável. Querido, não sabia que você chegaria tão cedo, exclamou ela, aproximando-se para beijá-lo, como se nada estivesse errado. Gustavo aceitou o beijo friamente, observando como Helena encolheu-se instintivamente na cadeira com a chegada da madrasta. Encontrei nossa filha no telhado. Débora, disse ele diretamente, sem rodeios, limpando calhas. O sorriso de Débora vacilou por uma fração de segundo, mas logo se recompôs. Ah, que absurdo! Helena, o que você estava fazendo lá em cima? Você sabe que é perigoso, menina, respondeu ela em tom de falsa preocupação. Eu disse para você brincar no jardim, não no telhado. Helena baixou a cabeça sem dizer nada, mas Gustavo notou suas pequenas mãos apertando a xícara de chocolate. Curioso, disse Gustavo, mantendo a voz controlada, porque ela me disse que você ordenou que limpasse as calhas antes da minha chegada. Débora riu, um som melodioso e calculado. Gustavo, querido, você conhece crianças. Elas inventam histórias o tempo todo. Provavelmente Helena queria chamar sua atenção depois de você ficar tanto tempo longe. O empresário observou a esposa atentamente, procurando qualquer sinal de culpa em seus olhos verdes, perfeitamente delineados. Não encontrou nada além de uma frieza bem disfarçada. Vamos conversar sobre isso mais tarde, disse ele finalmente, colocando a mão protetoramente no ombro da filha. Agora quero passar um tempo com Helena. Naquela noite, depois de colocar a filha para dormir, Gustavo foi até a cozinha. Helena havia comido pouco no jantar, quase como se pedisse permissão para cada garfada. Isso o incomodou profundamente. Decidiu preparar algo especial para ela. Enquanto cortava frutas para uma vitamina, ouviu passos leves. Helena apareceu na porta da cozinha, abraçando um urso de pelúcia desgastado pelo uso. Não consegue dormir, princesa? Perguntou gentilmente. Helena negou com a cabeça. Papai, você vai viajar de novo? A pergunta partiu seu coração. Não tão cedo, meu amor. Por quê? Porque quando você viaja, tia Débora fica diferente, sussurrou a menina, olhando nervosamente por cima do ombro como se temesse ser ouvida. Diferente como, Helena? Gustavo agachou-se para ficar na altura da filha, segurando suas mãozinhas. Ela grita comigo. Diz que sou feia e burra, respondeu Helena com lágrimas nos olhos. Diz que você só me aguenta porque é obrigado e que um dia vai me mandar embora. Gustavo sentiu seu corpo gelar com as palavras da filha. Tentou manter a compostura para não assustar ainda mais a pequena Helena, mas por dentro, uma tempestade se formava. Ela tirou meus livros, papai, continuou Helena, com a voz embargada. Disse que eu não mereço ler histórias bonitas. E também... A menina hesitou, abraçando o urso de pelúcia com mais força. Pode me contar tudo, meu amor. O papai está aqui agora, Gustavo incentivou, acariciando os cabelos castanhos da filha. Ela jogou fora o livro que mamãe me deu antes de ir para o céu, sussurrou Helena, com os olhos marejados. Aquilo foi como uma facada no peito de Gustavo. O livro A Menina das Estrelas havia sido o último presente de Mariana para Helena. Uma história sobre uma menina que encontrava consolo olhando para o céu noturno após perder a mãe.
Mariana havia escrito uma dedicatória especial na primeira página, sabendo que sua doença estava avançada. Era a relíquia mais preciosa que Helena possuía. Vamos dar uma olhada no seu quarto, está bem? Sugeriu Gustavo, erguendo-se e pegando a filha pela mão. No quarto de Helena, decorado em tons de lilás e branco, Gustavo notou imediatamente a estante de livros quase vazia. Apenas alguns livros didáticos ocupavam o móvel, que antes transbordava de histórias infantis. Onde estão todos os seus livros, Helena? Perguntou, tentando controlar a raiva crescente. Tia Débora disse que eram muitos e que faziam bagunça. Ela guardou alguns e jogou outros no lixo, respondeu a menina, sentando-se na beirada da cama, balançando os pés que não alcançavam o chão. Gustavo abriu o guarda-roupa, verificou embaixo da cama, procurou nos armários, não encontrou o livro especial em lugar nenhum. Estava prestes a sair do quarto para confrontar Débora quando percebeu Helena retirar algo de dentro da fronha do travesseiro. Eu escondi isso para a tia Débora não ver, explicou Helena, entregando-lhe uma folha de papel dobrada. Gustavo desdobrou o papel e sentiu um nó na garganta. Era um desenho infantil feito com lápis de cor. Mostrava uma figura pequena, claramente Helena, cercada por traços que pareciam grades. Ao lado, uma figura adulta com cabelos negros e rosto vermelho de raiva, gritando, representada por linhas onduladas saindo de sua boca. No canto do papel, Helena havia escrito com letra tremida: "Quando papai viaja". Naquele momento, todas as dúvidas que Gustavo pudesse ter se dissiparam. A certeza do abuso substituiu qualquer incerteza, e ele soube exatamente o que precisava fazer. "Helena, vou guardar esse desenho, tudo bem? E prometo que vou encontrar seu livro especial", disse, dobrando cuidadosamente o papel e colocando-o no bolso interno do paletó. Após contar uma história improvisada e esperar Helena adormecer, Gustavo fechou suavemente a porta do quarto e desceu as escadas. Encontrou Débora na sala de estar, folheando uma revista de moda enquanto saboreava uma taça de vinho tinto. "Precisamos conversar", disse ele firmemente, mantendo-se de pé enquanto a encarava. Débora fechou a revista lentamente, colocando-a sobre a mesa de centro. "Claro, querido. Sobre o quê?" "Sobre o que tem acontecido com Helena quando estou viajando." O sorriso calculado de Débora não vacilou. "Não entendo o que quer dizer. Quero saber por que minha filha estava no telhado hoje. Porque ela está mais magra. Por que seus livros desapareceram? E principalmente, sua voz endureceu. Quero saber onde está o livro que Mariana deu a ela." Débora suspirou teatralmente, colocando a taça de vinho sobre a mesa. "Gustavo, querido, você está cansado da viagem e claramente Helena tem manipulado suas emoções. Crianças fazem isso quando querem atenção. Responda minhas perguntas, Débora." A mulher levantou-se graciosamente, alisando o vestido de seda. "Sua filha precisa de disciplina, algo que você nunca deu a ela. Desde que me casei com você, tenho tentado educá-la adequadamente, mas você sempre a mime demais." "Disciplina?" repetiu Gustavo, incrédulo. "Mandar uma criança de 7 anos para o telhado é disciplina para você?" "Obviamente ela está inventando isso", rebateu Débora, mantendo a compostura. "Helena subiu ali sozinha, provavelmente para chamar atenção quando soube que você estava chegando. Quanto aos livros, havia poeira demais naquela estante. Guardei a maioria em caixas no sótão. Melhor para a saúde dela." "E o livro especial? O que Mariana deu a ela?" Por um instante, algo sombrio perpassou o olhar de Débora, tão rápido que seria imperceptível para quem não estivesse prestando total atenção. "Não sei de que livro está falando. Talvez Helena o tenha perdido e esteja culpando a mim para não levar bronca." Gustavo respirou fundo, contendo a vontade de explodir. Conhecia bem aquele jogo. Débora jamais admitiria algo diretamente. Transformaria tudo em um mal-entendido, uma confusão infantil. Era mestra em manipulação. "A partir de amanhã, Helena não ficará mais sozinha com você", declarou Gustavo. "Quando eu precisar viajar, ela irá comigo ou ficará com meus pais." O rosto de Débora endureceu por um segundo, mas logo sua expressão suavizou novamente. "Como quiser, querido. Apenas acho que está exagerando por causa de histórias infantis. Mas entendo sua preocupação de pai." Gustavo deu as costas e subiu para verificar Helena mais uma vez. A menina dormia abraçada ao urso de pelúcia,
a respiração calma. Sentou-se na beirada da cama e acariciou levemente os cabelos da filha, prometendo silenciosamente que a protegeria a qualquer custo. Na manhã seguinte, enquanto Helena tomava café da manhã na cozinha com Valdirene, Gustavo telefonou para seu advogado de longa data e amigo pessoal, Maurício Cordeiro. Preciso de sua orientação urgente. Maurício, disse ele após explicar a situação de forma resumida. Quero proteger minha filha e tomar as medidas legais necessárias. Venha ao meu escritório hoje às 10 horas, respondeu Maurício com a seriedade que a situação exigia. E Gustavo, documente tudo. Anote cada conversa, cada incidente, tire fotos de qualquer evidência física. Vamos precisar construir um caso sólido. Após desligar, Gustavo entrou na cozinha para encontrar Helena comendo panquecas preparadas por Valdirene. A menina sorriu timidamente ao vê-lo. Bom dia, princesa. Como dormiu? Bem, papai, respondeu ela, embora as olheiras ainda fossem visíveis em seu rostinho. Débora apareceu na porta da cozinha, impecavelmente vestida para seu dia de compromissos sociais. Vou almoçar com o comitê de caridade do hospital, anunciou ela, ajustando o bracelete de ouro no pulso. Não me espere para o almoço. Não se preocupe, respondeu Gustavo friamente. Helena e eu temos planos para o dia todo. Quando Débora saiu, Gustavo sentou-se ao lado da filha. Helena, hoje vamos fazer algumas coisas importantes juntos, tudo bem? Primeiro, vamos visitar o Dr. Fernando para um check-up. Depois vamos almoçar no seu restaurante favorito. E à tarde, vamos visitar o tio Maurício no escritório dele. Tudo bem, papai, concordou Helena, embora seus olhos revelassem uma ponta de ansiedade. O Dr. Fernando Mendes era pediatra de Helena desde o nascimento e grande amigo da família. No consultório moderno localizado em um edifício médico na Avenida Paulista, ele examinou a menina cuidadosamente, enquanto conversava sobre desenhos animados para deixá-la à vontade. Helena, pode esperar um pouquinho na sala de brinquedos enquanto converso com seu pai, pediu o médico gentilmente após o exame. Assim que a menina saiu, a expressão do Dr. Fernando tornou-se grave. Gustavo, Helena está com peso abaixo do ideal para a idade dela. Há sinais de desnutrição leve e anemia. Também notei algumas marcas nos braços, que são compatíveis com aperto de mãos adultas, relatou ele, mostrando as fotografias que havia tirado durante o exame. Além disso, ela apresenta sinais claros de ansiedade e estresse. Você documentou tudo isso? Perguntou Gustavo, sentindo uma mistura de dor e raiva. Sim, estou preparando um relatório médico detalhado. Como médico, sou obrigado por lei a reportar suspeitas de abuso infantil, Gustavo, explicou Fernando sério. Mas entendo que você já está tomando providências. Sim, vou me encontrar com meu advogado hoje mesmo. Preciso de tudo documentado, Fernando. Cada marca, cada sinal. Você terá meu relatório completo ainda hoje, garantiu o médico, colocando a mão no ombro do amigo. E Gustavo fez bem em agir rapidamente. Muitas crianças sofrem em silêncio por anos. No restaurante, Gustavo observou com o coração apertado como Helena comia pouco, quase com medo, olhando para os lados como se esperasse ser repreendida a qualquer momento. Pode comer à vontade, meu amor. Ninguém vai brigar com você por estar comendo, incentivou ele suavemente. Helena ergueu os olhos para o pai. Tia Débora diz que meninas gordas são feias e que ninguém gosta delas, sussurrou ela. Gustavo teve que respirar fundo para controlar a raiva. Isso não é verdade, princesa. O importante é ser saudável e feliz, e você pode comer o quanto quiser, sempre. Enquanto observava a filha finalmente relaxar e saborear a comida, Gustavo fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Nada nem ninguém mais machucaria sua pequena Helena, e Débora pagaria por cada lágrima que fizera sua filha derramar. O escritório de Maurício Cordeiro ocupava metade do último andar de um edifício empresarial na região dos Jardins. A vista panorâmica de São Paulo contrastava com a seriedade do momento. Helena havia ficado na sala de espera com a secretária de Maurício, que gentilmente lhe ofereceu papel e lápis de cor para desenhar. A situação é mais grave do que eu imaginava, disse Gustavo, mostrando o relatório médico e o desenho feito por Helena. Maurício, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, ajustou os óculos de armação fina
enquanto analisava os documentos. Estamos diante de um caso claro de abuso psicológico e negligência, possivelmente com elementos de abuso físico também, concluiu o advogado, colocando os papéis sobre a mesa de madeira escura. Mas precisamos construir um caso irrefutável, Gustavo. Débora é uma mulher influente, bem relacionada socialmente. Vai jogar sujo. O que sugere? Perguntou Gustavo, inclinando-se para a frente na cadeira. Primeiro, precisamos de mais evidências. O testemunho de Helena é valioso, mas um juiz vai querer ver mais que isso, explicou Maurício. Recomendo instalar câmeras discretas nas áreas comuns da casa, sala, cozinha, corredores. Nada em banheiros ou dormitórios, obviamente. Posso providenciar isso hoje mesmo. Segundo, precisamos de testemunhas. Funcionários da casa, motorista, jardineiro, professores de Helena, qualquer um que possa ter presenciado comportamentos suspeitos de Débora. Gustavo assentiu. Valdirene, a governanta, já me deu a entender que testemunhou coisas, mas estava com medo de perder o emprego. Ótimo, vamos preparar um depoimento formal com ela. Maurício fez anotações em seu bloco. Terceiro, precisamos de um laudo psicológico. Vou indicar uma psicóloga especializada em crianças vítimas de abuso. Ela saberá como abordar Helena sem causar mais traumas. E quanto à guarda? Não quero que minha filha passe mais um minuto sozinha com Débora, declarou Gustavo, a preocupação evidente em sua voz. Vamos solicitar medidas protetivas e guarda provisória, assim que tivermos evidências suficientes, respondeu Maurício. Mas precisamos agir com cautela. Se Débora perceber o que estamos fazendo, pode criar uma narrativa contra você, alegando alienação parental ou algo semelhante. Entendo. Por enquanto, não viaje. Não deixe Helena sozinha com ela. E comece a documentar tudo. Conversas, comportamentos estranhos, qualquer coisa que possa fortalecer nosso caso. Ao sair do escritório com Helena, Gustavo sentia-se mais determinado. Tinha um plano de ação e estava pronto para executá-lo. No caminho para casa, parou em uma loja especializada em equipamentos de segurança. Preciso de câmeras discretas, alta resolução, com ativação por movimento e áudio, explicou ao vendedor, para instalação em ambiente residencial. Uma hora depois, saiu com todo o equipamento necessário e um técnico que faria a instalação ainda naquela tarde, enquanto Débora estivesse fora em seus compromissos sociais. Enquanto o técnico trabalhava discretamente, Gustavo levou Helena para o Jardim dos Fundos, onde brincaram juntos pela primeira vez em semanas. O som da risada infantil, algo que não ouvia há muito tempo, encheu seu coração de esperança e fortaleceu sua determinação. Papai, olha, exclamou Helena, apontando para um beija-flor que se aproximava de uma das flores do jardim. Ele é tão pequeno e rápido. É lindo, não é? Respondeu Gustavo, observando com carinho a expressão maravilhada da filha. Sabe por que eles conseguem voar tão rápido? Porque são livres, Helena. E é assim que você vai ser também. Livre e feliz. A menina sorriu sem entender completamente o significado profundo nas palavras do pai, mas sentindo-se segura pela primeira vez em muito tempo. Quando Débora retornou no final da tarde, as câmeras já estavam instaladas, invisíveis aos olhos desatentos, estrategicamente posicionadas para capturar o que ocorria nos ambientes principais da casa. Como foi seu dia? Perguntou ela ao entrar, beijando Gustavo superficialmente na bochecha. Produtivo, respondeu ele, mantendo a expressão neutra. Helena e eu passamos o dia juntos. O olhar de Débora passou rapidamente por Helena, que brincava silenciosamente com blocos de montar no tapete da sala. Por um instante, Gustavo captou uma expressão de desprezo, rapidamente mascarada por um sorriso artificial. Que bom, querido. Vou tomar um banho e descer para o jantar, disse ela, subindo as escadas com seus saltos altos ecoando no mármore. Nos dias seguintes, Gustavo implementou sua estratégia metodicamente. Conseguiu o depoimento formal de Valdirene, que relatou diversos episódios de maus tratos quando ele estava viajando. Helena sendo deixada sem refeições, como punição por desobediências triviais, sendo trancada no quarto por horas, tendo seus brinquedos e livros confiscados. Eu devia ter contado antes. Seu Gustavo, chorou a governanta durante seu depoimento, mas ela ameaçou me demitir e eu preciso desse emprego para sustentar meus netos.
Você está fazendo a coisa certa agora, Valdirene, tranquilizou-a Gustavo. E não se preocupe com seu emprego. Estarei sempre aqui para apoiá-la. O antigo motorista que Débora havia demitido sob pretextos duvidosos também foi localizado e prestou depoimento. Severino Silva relatou que a patroa frequentemente ordenava que deixasse Helena sozinha em casa ou no carro, enquanto atendia a compromissos sociais. Uma vez, ela deixou a menina no carro por mais de 2 horas enquanto fazia compras. Eu fiquei com a pequena, claro, não ia deixar ela sozinha. Mas a dona Débora não queria saber. Disse que era só uma criança e que não ia quebrar, relatou o homem, visivelmente indignado. Foi por isso que ela me mandou embora, seu Gustavo. Porque eu comecei a questionar essas coisas. A doutora Carolina Mendonça, psicóloga infantil recomendada por Maurício, começou a atender Helena 2 vezes por semana. Após algumas sessões, apresentou um relatório preliminar alarmante. Helena apresenta sinais claros de trauma emocional, explicou a psicóloga a Gustavo, em seu consultório decorado com tons pastéis e brinquedos terapêuticos. Ela tem medo constante de abandono, baixa autoestima e demonstra comportamentos associados à privação afetiva e alimentar. Ela vai se recuperar? Perguntou Gustavo, a voz embargada. Com tempo, amor e terapia adequada, sim. Crianças são incrivelmente resilientes, Gustavo, respondeu Carolina, com um sorriso gentil. Mas é fundamental removê-la do ambiente abusivo o quanto antes. As câmeras instaladas começaram a capturar evidências concretas. Mesmo com a presença de Gustavo em casa, Débora não conseguia manter totalmente a fachada. Havia momentos em que ela não percebia estar sendo observada e deixava escapar sua verdadeira natureza. Olhares de desprezo para Helena, comentários depreciativos sussurrados quando achava que ninguém ouvia, pequenas crueldades disfarçadas de disciplina. Numa tarde, enquanto Gustavo supostamente estava em seu escritório, a câmera da cozinha capturou Débora, proibindo Helena de comer um biscoito, arrancando-o de sua mão com força desnecessária. Meninas gulosas ficam gordas e feias. Ninguém gosta de crianças gordas, sibilou ela, jogando o biscoito no lixo. Seu pai só te aguenta porque é obrigado. Se você ficar gorda, nem ele vai te querer mais. Helena não chorou, apenas abaixou a cabeça em silêncio, num comportamento que indicava que aquilo era rotina. Em outro dia, quando Gustavo precisou resolver um problema emergencial na empresa e deixou Helena com Débora por algumas horas, as câmeras registraram a madrasta trancando a menina em um pequeno closet de produtos de limpeza por quase 1 hora, porque ela havia derramado acidentalmente um copo de suco. Vou te deixar aí até aprender a não ser desastrada, gritou Débora, ignorando os soluços assustados da criança. E nem pense em contar ao seu pai, porque ninguém acredita em crianças mentirosas. Quando Gustavo retornou e perguntou por Helena, Débora respondeu calmamente que ela estava brincando no quarto. Só após vasculhar a casa, ele encontrou a filha ainda trancada no closet, encolhida e tremendo. Naquela noite, após colocar Helena para dormir, Gustavo confrontou Débora novamente. Como você pôde trancar uma criança num closet escuro? Perguntou, mal contendo a fúria. Débora arregalou os olhos em falsa surpresa. Do que está falando? Helena deve ter se escondido brincando e ficou presa sem querer. Pare de mentir, Débora. Eu sei de tudo. Por um instante, uma expressão calculista passou pelos olhos dela. Não sei o que essa menina anda inventando, Gustavo, mas você deveria tomar cuidado. Crianças manipuladoras crescem para se tornar adolescentes problemáticos. Em seu escritório pessoal, depois que Débora se retirou para dormir, Gustavo revisou todas as evidências coletadas até o momento. Relatório médico, avaliação psicológica, depoimentos de testemunhas, gravações das câmeras. Era um padrão claro e consistente de abuso. Também solicitou os extratos bancários dos últimos meses. Como suspeitava, encontrou transferências regulares da conta conjunta do casal para uma conta particular de Débora, sempre nos períodos em que ele estava viajando. Somas consideráveis que não tinham explicação. Está tudo pronto, disse para Maurício ao telefone. Temos evidências mais que suficientes. Ótimo, respondeu o advogado. Vou protocolar o pedido de medidas protetivas amanhã cedo. Esteja preparado, Gustavo. Quando Débora for notificada,
o inferno vai desabar. Estou pronto, afirmou Gustavo com determinação. Por Helena, estou pronto para enfrentar qualquer coisa. Ao desligar, foi até o quarto da filha. Helena dormia abraçada ao velho urso de pelúcia, o rosto finalmente sereno. Gustavo ajeitou o cobertor e beijou suavemente sua testa. Prometo que vou te proteger, meu amor, sussurrou. Ninguém mais vai te machucar. Nunca mais. Na manhã seguinte, Gustavo levou Helena pessoalmente para a escola Arco-Íris, um prestigiado colégio particular no bairro do Brooklyn. Nos últimos meses, desde que começara a viajar com mais frequência, delegara essa tarefa a motoristas ou a Débora. Percebeu com uma pontada de culpa que havia perdido contato com a rotina escolar da filha. Bom dia, Sr. Guimarães. Que surpresa agradável vê-lo pessoalmente, cumprimentou Renata Bueno, a coordenadora pedagógica, uma mulher de 40 anos com expressão gentil e olhar atento. Helena, querida, seus coleguinhas já estão na sala. Por que não vai se juntar a eles enquanto converso rapidinho com seu pai? Helena olhou para Gustavo como se pedisse permissão. Ele assentiu, encorajando-a com um sorriso. Vai lá, princesa. Papai te busca no final da tarde, está bem? Assim que a menina se afastou, Renata voltou-se para Gustavo, seu semblante tornando-se sério. Sr. Guimarães, na verdade, eu estava prestes a entrar em contato com o senhor, disse ela, indicando a porta de sua sala. Podemos conversar em particular por um momento? Dentro do escritório acolhedor, decorado com trabalhos infantis emoldurados, Renata foi direta. Tenho notado mudanças preocupantes no comportamento de Helena nos últimos meses, explicou. Ela era uma criança participativa, alegre, interagia bem com os colegas. Ultimamente tem se isolado nos recreios, raramente sorri, e sua participação em aula diminuiu drasticamente. Gustavo assentiu, sentindo o peso da culpa aumentar. Notei mudanças também quando retornei de viagem. Há mais, continuou Renata abrindo uma pasta. Ontem, durante a aula de educação física, a professora Daniela notou marcas no pescoço de Helena. Quando questionada, a menina disse que escorregou na escada, mas a explicação não condiz com o tipo de marca. Ela deslizou uma foto sobre a mesa. Gustavo sentiu o estômago revirar ao ver a marca arroxeada no pescoço delicado da filha, claramente no formato de dedos adultos. Como é nosso protocolo em casos de suspeita de abuso, documentamos e registramos tudo, explicou Renata. E, como educadores, somos legalmente obrigados a notificar o conselho tutelar. Eu entendo e agradeço, respondeu Gustavo, recuperando a compostura. Na verdade, já estou tomando providências legais. Minha esposa Débora tem... Ele hesitou. As palavras difíceis de pronunciar. Tem maltratado Helena quando estou ausente. Estou reunindo evidências para solicitar medidas protetivas e a guarda exclusiva. Renata pareceu aliviada. Fico feliz em saber que o senhor já está ciente e agindo. Muitas vezes os pais negam ou minimizam esses sinais, o que torna tudo mais difícil para a criança. Eu quase cometi esse erro, admitiu Gustavo. Acreditei na fachada de Débora por tempo demais, mas agora estou determinado a proteger minha filha. Conte com nossa colaboração. A psicóloga escolar, doutora Marina, tem acompanhado Helena. Com sua autorização, ela pode preparar um relatório para instruir seu processo. Seria extremamente útil, concordou Gustavo. Meu advogado entrará em contato para formalizar o pedido. Ao sair da escola, Gustavo telefonou imediatamente para Maurício, relatando a conversa e a descoberta da marca no pescoço de Helena. Isso é grave, Gustavo, disse o advogado. Estamos falando de abuso físico evidente. Vou acelerar o protocolo do pedido de medidas protetivas. Enquanto isso, não deixe Helena sozinha com Débora em nenhuma circunstância. Pode deixar. Vou trabalhar de casa até resolvermos isso. No escritório da Guimarães Empreendimentos, localizado num edifício moderno na Avenida Faria Lima, Gustavo convocou uma reunião de emergência com seus diretores. Preciso me ausentar por tempo indeterminado para resolver uma questão familiar urgente, anunciou ele à pequena equipe de executivos de confiança. Roberto assumirá a presidência interinamente, com minha supervisão remota quando possível. Roberto Almeida, diretor financeiro e amigo de longa data, esperou os outros executivos saírem da sala para abordar Gustavo. Tudo bem, amigo?
Posso ajudar de alguma forma? Gustavo hesitou por um momento, mas sentiu que precisava de aliados naquele momento difícil. Confidenciou a Roberto a situação com Helena e Débora. Meu Deus, Gustavo! Exclamou Roberto, chocado. Aquela mulher sempre me pareceu controladora, mas isso nunca imaginei. Ninguém imaginava. Ela mantém uma fachada perfeita, respondeu Gustavo amargamente. Mas agora o que importa é proteger Helena e garantir que Débora nunca mais possa machucá-la. Conte comigo para o que precisar. A empresa está em boas mãos. Concentre-se na sua filha. Ao retornar para casa, Gustavo encontrou Débora no hall vestida para sair, com uma expressão contrariada. Onde estava? Perguntou ela. Tentei te ligar várias vezes. Resolvendo assuntos importantes, respondeu Gustavo secamente. Vai sair? Sim, reunião do comitê beneficente. Não me espere para o jantar. Assim que Débora saiu, Gustavo subiu rapidamente para o quarto dela. Detestava a ideia de invadir a privacidade de alguém, mesmo de uma pessoa como Débora, mas precisava encontrar o livro especial de Helena. Procurou em gavetas, no closet, embaixo da cama. Nada. Frustrado, estava prestes a desistir quando notou uma pequena chave na caixinha de joias sobre a penteadeira. Algo lhe dizia que poderia ser importante. Guardou a chave no bolso e continuou sua busca pela casa. No final do corredor do segundo andar, havia uma porta sempre trancada que Débora chamava de seu ateliê particular, onde supostamente praticava pintura como hobby. Gustavo nunca havia entrado ali, respeitando o espaço pessoal da esposa. Agora, com desconfiança crescente, decidiu verificar se a chave encontrada abria aquela porta. Encaixou perfeitamente. Ao entrar no cômodo, não encontrou um ateliê de pintura, mas um depósito de objetos confiscados. Em prateleiras meticulosamente organizadas, estavam todos os livros de Helena, seus brinquedos favoritos, fotos da menina com a mãe biológica e até roupas que Mariana havia comprado para a filha. No centro de uma estante, como um troféu macabro, estava o livro A Menina das Estrelas, com sua capa azul desgastada. Gustavo o pegou com mãos trêmulas, abrindo na primeira página para confirmar a dedicatória de Mariana. Para minha estrelinha Helena, para que nunca se esqueça que, mesmo quando estou longe, brilho no céu para você, com amor eterno, mamãe. A descoberta daquele santuário de crueldade deixou Gustavo atordoado. Não era apenas negligência ou disciplina excessiva, era um esforço calculado para apagar a memória de Mariana e quebrar o espírito de Helena. Recolheu o livro e algumas fotos, fechou a porta e saiu rapidamente dali, temendo que sua raiva o fizesse perder o controle. À tarde, buscou Helena na escola pontualmente, como prometido. A alegria nos olhos da filha ao vê-lo esperando no portão foi como um bálsamo para seu coração ferido. Olá, princesa. Como foi seu dia? Perguntou abraçando-a carinhosamente. Foi bom, papai. A professora elogiou meu desenho, respondeu Helena, mostrando um papel colorido onde havia desenhado um pai e uma filha de mãos dadas sob um céu estrelado. No carro, Gustavo percebeu que Helena tocava nervosamente o pescoço, como se quisesse esconder algo. Com gentileza, afastou suavemente a mão da menina e viu a marca que a coordenadora havia fotografado. Helena, quem fez isso em você? Perguntou, mantendo a voz calma apesar da fúria que sentia. A menina baixou os olhos. Foi sem querer, papai. Meu amor, você pode me contar a verdade. Estou aqui para te proteger, lembra? Ninguém mais vai te machucar. Após alguns instantes de silêncio, Helena sussurrou. Foi tia Débora. Ela ficou brava porque encontrei uma foto da mamãe no meu caderno. Gustavo respirou fundo, contendo a raiva. Obrigado por me contar a verdade, minha corajosa. Se isso nunca mais vai acontecer, prometo. Em casa, enquanto Helena lancheava na cozinha sob o olhar atento de Valdirene, Gustavo recebeu uma ligação de Maurício. O pedido de medidas protetivas foi protocolado, informou o advogado. Dada a gravidade do caso e as evidências apresentadas, o juiz deve apreciar com urgência. Enquanto isso, o conselho tutelar foi notificado pela escola e deve realizar uma visita de avaliação nos próximos dias. E quando Débora será notificada? Seria provavelmente amanhã ou depois. Esteja preparado, Gustavo. Ela não vai aceitar isso passivamente. Estou pronto.
Após desligar, Gustavo foi até a cozinha, onde encontrou Helena desenhando enquanto comia biscoitos. Sentou-se ao lado dela e tirou o livro, A Menina das Estrelas, da pasta. Olha o que encontrei, princesa. Os olhos de Helena se arregalaram, brilhando de emoção. Meu livro da mamãe, exclamou, pegando-o com reverência. Eu achei que tinha ido embora para sempre. Algumas coisas especiais sempre encontram o caminho de volta para nós, disse Gustavo, emocionado ao ver a felicidade genuína no rosto da filha. Helena abriu o livro na primeira página, passando os dedinhos pela dedicatória, como se pudesse sentir a presença da mãe através daquelas palavras. Papai, podemos ler ele hoje antes de dormir? Mostre claro que sim, meu amor. Todas as noites que você quiser. Naquela noite, enquanto lia a história familiar para Helena, Gustavo sentiu uma mistura de emoções. Culpa por ter permitido que a situação chegasse àquele ponto, raiva por tudo que Débora havia feito, medo do que ainda estava por vir, mas, acima de tudo, uma determinação férrea de reconstruir a segurança e felicidade da filha. Quando Helena finalmente adormeceu, abraçada ao livro precioso, Gustavo recebeu uma mensagem de Maurício. Medidas protetivas concedidas pelo juiz em caráter liminar. Débora será notificada amanhã e deverá manter distância mínima de 100 metros de Helena. A audiência para discutir a guarda provisória está marcada para a próxima semana. Era o primeiro passo concreto. A batalha estava apenas começando. Mas agora Helena teria a proteção da lei ao seu lado. Gustavo beijou suavemente a testa da filha adormecida, sentindo-se, pela primeira vez em dias, esperançoso quanto ao futuro. A reação de Débora à notificação judicial foi exatamente como Maurício havia previsto, explosiva e calculista. O oficial de justiça havia acabado de sair quando Gustavo ouviu o estrondo da porta principal sendo aberta com violência. Helena estava na escola conforme a orientação do advogado, para evitar confrontos diretos. O que significa isso? Gritou Débora, agitando os papéis oficiais na mão. Seu rosto, normalmente composto em uma máscara de serenidade artificial, estava contorcido de raiva. Medidas protetivas. Abuso infantil? Você perdeu a cabeça, Gustavo. Ele manteve a calma, mantendo distância segura. É exatamente o que está escrito, Débora. Você está legalmente proibida de se aproximar de Helena ou de mim até a audiência. Isso é ridículo. Baseado em quê? Na imaginação de uma criança mimada? Na palavra de empregados descontentes? Seu tom oscilava entre indignação e desprezo, baseado em evidências concretas. Laudos médicos, relatórios psicológicos, testemunhas e... Gustavo fez uma pausa deliberada. Gravações muito esclarecedoras. O rosto de Débora empalideceu momentaneamente. Gravações? Câmeras de segurança, Débora, instaladas em toda a casa, capturam absolutamente tudo. Ela estreitou os olhos, recalculando sua estratégia. Você não pode fazer isso. É invasão de privacidade. Na verdade, posso. É minha casa. E quando há suspeita de abuso infantil, a lei está do meu lado. Débora jogou os papéis sobre a mesa de centro, recuperando rapidamente a compostura. Sua voz agora era fria, controlada. Você vai se arrepender disso, Gustavo. Ninguém vai acreditar que a dedicada madrasta, que organiza eventos beneficentes para crianças carentes, é uma abusadora. Já pensou no escândalo? No que isso fará para os seus negócios? Fará cair a imagem da sua preciosa Helena. Suas ameaças não funcionam mais comigo, respondeu Gustavo impassível. A única coisa que me importa é a segurança da minha filha. Você tem até amanhã para retirar seus pertences, sempre acompanhada pelo oficial de justiça. Depois disso, não quero vê-la novamente. Débora soltou uma risada seca. Isso é o que veremos. Você ainda não conhece do que sou capaz, querido. Ela se virou para sair, mas parou à porta. A propósito, espero que tenha um bom advogado. O meu é o melhor que dinheiro pode comprar. Seu dinheiro, aliás. Após a saída tempestuosa de Débora, Gustavo telefonou imediatamente para Maurício. Ela vai jogar sujo, relatou. Ameaçou usar a imagem pública dela contra nós e já contratou um advogado. Era esperado, respondeu Maurício. Pessoas como Débora sempre recorrem à manipulação de imagem. Mas temos fatos do nosso lado, Gustavo. Fatos são mais poderosos que fachadas. Nos dias seguintes, a estratégia de Débora começou a se desenhar claramente. Primeiro,
veio a campanha de relações públicas. Ela concedeu uma entrevista exclusiva à revista Sociedade em Estilo, apresentando-se como vítima de um marido controlador. Sempre dei o melhor de mim para aquela criança, declarou com lágrimas cuidadosamente ensaiadas. Gustavo nunca aceitou que outra mulher pudesse ocupar o lugar de Mariana. Usa a própria filha como instrumento de vingança contra mim. Depois, vieram as tentativas de sabotagem. Valdirene relatou que recebeu uma oferta significativa em dinheiro para mudar seu depoimento e dizer que nunca vira Débora maltratar Helena. Eu não trairia a menina Helena nem por todo o dinheiro do mundo. Seu Gustavo, afirmou a governanta indignada, mas achei que o senhor devia saber do que ela está tentando fazer. Dr. Fernando também informou que seu consultório recebeu uma visita estranha de um homem que se identificou como assessor da família Guimarães, solicitando alterações no prontuário médico de Helena. Obviamente, recusei e o expulsei do consultório, contou o médico, mas isso mostra o desespero dela. Gustavo. Renata Bueno, a coordenadora da escola, telefonou alarmada para informar que Débora havia tentado buscar Helena após as aulas, desrespeitando a ordem judicial. Felizmente, nossa equipe estava alertada e impediu o contato, explicou Renata. Mas ela causou uma cena, gritando que era a madrasta da menina e tinha direito de levá-la. Precisamos chamar a segurança. O caso começou a atrair a atenção da mídia. O nome Guimarães, associado a grandes empreendimentos imobiliários, e o status social de Débora tornavam a história suculenta para os tabloides. Manchetes sensacionalistas começaram a surgir. Herdeiro imobiliário acusa socialite de abuso infantil. Guerra milionária pela guarda de menina de 7 anos. Gustavo fazia o possível para proteger Helena desse circo midiático. Mantinha-a em casa quando possível. Limitava o acesso à televisão e dispositivos eletrônicos. Reintensificou as sessões com a psicóloga para ajudá-la a processar os acontecimentos. Como ela está lidando com tudo isso? Perguntou a doutora Carolina após uma das sessões. Surpreendentemente bem, considerando as circunstâncias, respondeu a psicóloga. Helena tem uma resiliência admirável. O fato de você estar presente, oferecendo segurança e validando seus sentimentos, faz toda a diferença. Ela fala sobre Débora nas sessões. Sim, e isso é saudável. Ela está começando a entender que o comportamento da madrasta estava errado, que não foi culpa dela e que está segura agora. Na semana seguinte, o Conselho Tutelar enviou uma assistente social para realizar visita domiciliar. Leila Santos, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes e postura profissional, passou uma tarde observando a interação entre Gustavo e Helena, conversando separadamente com cada um e avaliando o ambiente doméstico. Senhor Guimarães, vou ser franca, disse ela ao final da visita. Já atuei em centenas de casos de alegação de abuso infantil. Muitos são disputas de guarda onde um genitor usa falsas acusações contra o outro. Gustavo sentiu o coração apertar. Está sugerindo que é o caso aqui? Pelo contrário, continuou Leila. O que vejo aqui é uma criança claramente traumatizada, mas que se sente segura com o pai. Os sinais de abuso são consistentes com os relatos, e a recuperação gradual de Helena, sob seus cuidados exclusivos, corrobora nossa avaliação inicial. Isso é um alívio ouvir, admitiu Gustavo. Devo informar também que visitei sua esposa, senhora Débora, em seu atual endereço. A diferença de comportamento foi reveladora. Como assim? Ela apresentou uma versão extremamente polida e ensaiada. Falou de Helena como se fosse uma criança difícil, que precisava de direcionamento firme. Quando questionada sobre incidentes específicos, alternou entre negação veemente e justificativas pedagógicas. Leila fez uma pausa. É um padrão que reconhecemos bem. O abusador de duas faces. Um comportamento na frente de autoridades, outro completamente diferente em privado. Seu relatório vai mencionar isso? Meu relatório vai detalhar tudo o que observei. Senhor Guimarães, é minha obrigação profissional ser imparcial, mas também é meu dever proteger o melhor interesse da criança. A visita da assistente social foi mais um elemento favorável no processo, mas Débora continuava sua campanha pública para desacreditar Gustavo.
Comentaristas de programas de fofoca especulavam sobre o caso, frequentemente pintando-o como um viúvo amargurado, incapaz de permitir que outra mulher educasse sua filha. Isso mudou quando Paulo Vasconcelos, um respeitado jornalista investigativo do jornal O Estado de São Paulo, decidiu aprofundar a história. Diferentemente dos colunistas sociais, que se alimentavam de rumores, Paulo foi atrás de documentos, registros e fontes verificáveis. Sua matéria extensa, publicada em uma edição dominical, mudou o tom da cobertura. Além das aparências, a face oculta de um caso de abuso infantil. O texto detalhava, com precisão clínica e sem sensacionalismo, as evidências médicas, os depoimentos verificados e os padrões de comportamento abusivo. Sem violar a privacidade de Helena, a reportagem expunha a dicotomia entre a imagem pública de Débora e suas ações privadas. O dever do jornalismo responsável, escreveu Paulo no fechamento da matéria, não é alimentar especulações sobre dramas familiares, mas proteger os vulneráveis trazendo à luz a verdade, por mais desconfortável que seja, para os poderosos. A opinião pública começou a mudar. As tentativas de Débora de se retratar como vítima perdiam força diante de fatos documentados. Seus aliados sociais, inicialmente vocais em sua defesa, recuavam discretamente. Na véspera da audiência preliminar para a discussão da guarda provisória, Gustavo recebeu um telefonema inesperado. Sr. Guimarães, aqui é Cláudia Mendes, ex-governanta da família Monteiro, disse uma voz hesitante. Trabalhei para os pais da Sra. Débora por 20 anos, até me aposentarem precocemente, quando ela se casou com o senhor. Como posso ajudá-la, Sra. Cláudia? Na verdade, sou eu quem pode ajudar o senhor. Li a reportagem do Sr. Vasconcelos e não posso mais ficar em silêncio. A Sra. Débora, ela sempre teve problemas com crianças. Houve incidentes com os sobrinhos com filhos de funcionários. A família sempre abafava tudo, pagando pelo silêncio das pessoas. A senhora estaria disposta a depor isso oficialmente? Perguntou Gustavo, sentindo o coração acelerar. Sim, senhor. Já estou idosa demais para ter medo de represálias. Aquela menina merece justiça. Gustavo repassou a informação para Maurício, que imediatamente preparou Cláudia para depor na audiência do dia seguinte. Isso pode ser decisivo, Gustavo, explicou o advogado. Estabelece um padrão de comportamento que precede o casamento de vocês. Derruba o argumento de que Débora está sendo injustamente acusada por ser a madrasta. Naquela noite, enquanto colocava Helena para dormir, Gustavo sentiu uma esperança renovada. Papai, amanhã é um dia importante, né? Perguntou a menina, surpreendendo-o com sua percepção. Sim, meu amor. Como você sabe? Ouvi você falando com tio Maurício, respondeu ela, abraçando o urso de pelúcia. É sobre a tia Débora não poder mais ficar comigo. Gustavo sentou-se na beirada da cama, escolhendo as palavras com cuidado. É sobre garantir que você esteja sempre segura e feliz, Helena. Sobre adultos tomarem as decisões certas para proteger crianças. Helena assentiu, com uma sabedoria além de seus anos. Sabe, papai, não estou com medo. Não mais. Porque você está aqui. Sempre estarei, princesa, prometo. Enquanto observava sua filha adormecer, Gustavo refletia sobre o caminho que haviam percorrido nas últimas semanas. Do horror da descoberta, à mobilização para protegê-la. Da coleta de evidências aos procedimentos legais. Uma jornada dolorosa, mas necessária, que começaria a ser resolvida no tribunal no dia seguinte. Do outro lado da cidade, em um apartamento luxuoso, Débora também se preparava para a batalha judicial. O que ela ainda não sabia era que suas próprias ações haviam construído um caso irrefutável contra ela, e que a verdade, por tanto tempo escondida atrás de fachadas sociais, estava prestes a vir à tona completamente. O Fórum Central da Barra Funda impunha respeito com sua arquitetura moderna e imponente. Gustavo chegou cedo, acompanhado por Maurício. Helena estava sendo cuidada por Valdirene, protegida do ambiente tenso de um tribunal. Conforme orientação da doutora Carolina, a menina só seria trazida quando necessário para seu depoimento, em ambiente reservado e com acompanhamento psicológico. Estamos bem preparados, assegurou Maurício, enquanto caminhavam pelos corredores amplos. As evidências são sólidas, as testemunhas estão confirmadas,
e o caso está designado para a juíza Teresa Campos. Ela é boa? Perguntou Gustavo, ajustando a gravata. É conhecida por sua imparcialidade e pelo foco absoluto no bem-estar das crianças. Não se deixe impressionar por status social ou poder econômico. É exatamente o que precisamos. Na sala de audiências, Gustavo avistou imediatamente Débora, sentada ao lado de seu advogado, Alberto Mendonça, famoso por defender celebridades e políticos em casos de grande repercussão. Ela estava impecavelmente vestida em um conjunto azul marinho sóbrio, cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem discreta, a imagem perfeita de uma esposa dedicada e injustiçada. Quando seus olhares se cruzaram, Débora ofereceu um sorriso frio e confiante. Gustavo manteve a expressão neutra, recordando o conselho de Maurício. Não demonstre emoções excessivas. Mantenha a compostura. Deixe que as evidências falem por si. A juíza Teresa Campos entrou na sala. Uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos curtos e olhar penetrante. Após as formalidades iniciais, ela foi direta ao ponto. Esta audiência visa determinar a guarda provisória da menor Helena Guimarães, de 7 anos, e avaliar a validade das medidas protetivas já concedidas em caráter liminar, declarou ela, observando os documentos. Dada a natureza delicada do caso e envolvendo uma criança, determino que parte desta audiência seja realizada a portas fechadas. Apenas as partes diretamente envolvidas, seus representantes legais e as testemunhas chamadas permanecerão. Após a saída dos espectadores e jornalistas, a juíza prosseguiu. Dr. Maurício, apresente seu caso. O advogado de Gustavo levantou-se e, com precisão clínica, começou a expor os fatos. Apresentou os laudos médicos documentando a desnutrição de Helena e as marcas físicas de agressão. Exibiu o relatório psicológico da doutora Carolina, destacando os sinais de trauma emocional. Mostrou o parecer da assistente social Leila Santos, que corroborava os indícios de abuso. Então, passou às evidências mais impactantes, trechos selecionados das gravações feitas pelas câmeras de segurança. A sala de audiência ficou em silêncio absoluto, enquanto assistiam a Débora gritando com Helena, humilhando-a, privando-a de comida, trancando-a no closet. O rosto de Débora permanecia impassível, mas seus dedos apertavam a borda da mesa com força crescente. Alberto Mendonça, tentando recuperar o controle da situação, argumentou: Meritíssima, essas gravações foram obtidas sem o consentimento da minha cliente, em clara violação de sua privacidade. Doutor Alberto, respondeu a juíza firmemente, em casos de suspeita de abuso infantil, a proteção da criança tem precedência sobre considerações de privacidade. Além disso, as câmeras estavam instaladas em áreas comuns da residência, o que é permitido pela legislação. Maurício chamou então as testemunhas. Valdirene relatou os episódios de maus tratos que presenciara. Severino, o ex-motorista, descreveu como Helena era deixada sozinha por horas. O Dr. Fernando confirmou as evidências médicas de negligência e abuso físico. Por fim, Cláudia Mendes, a ex-governanta da família Monteiro, prestou seu depoimento crucial. Desde adolescente, a senhora Débora demonstrava comportamento problemático com crianças mais novas, relatou ela. Houve um incidente particularmente grave com o sobrinho dela, filho da irmã. O menino foi encontrado trancado no porão durante uma festa de família. Estava lá há horas, assustado e com fome. A senhora Débora, então, com 16 anos, alegou que era uma brincadeira. Mas o menino contou que ela o trancou como punição por ter tocado em seus pertences. Isso foi reportado às autoridades? Perguntou a juíza. Não, meritíssima. A família Monteiro tem influência considerável. O assunto foi tratado internamente, com a condição de que Débora fizesse terapia. Mas outros incidentes ocorreram ao longo dos anos, sempre com o mesmo padrão. Crianças mais fracas sendo intimidadas quando não havia adultos observando. Alberto Mendonça levantou-se novamente, agitado. Meritíssima, isso é absurdo. Estamos julgando supostos eventos ocorridos há mais de 20 anos. Esta testemunha claramente guarda rancor contra minha cliente por ter sido dispensada de seus serviços. Na verdade, respondeu Cláudia calmamente,
Fui generosamente aposentada com um pacote financeiro substancial. A condição implícita era meu silêncio sobre o que sabia. Quando chegou a vez da defesa, Alberto Mendonça tentou apresentar Débora como uma madrasta dedicada, que apenas procurava impor limites saudáveis a uma criança mimada. Argumentou que Gustavo, sentindo-se culpado por suas frequentes ausências, não conseguia estabelecer disciplina apropriada e ressentia quem o fizesse. Apresentou depoimentos de amigas socialites que descreviam Débora como amorosa e maternalmente devotada. No entanto, seu caso começou a desmoronar quando a juíza solicitou provas concretas que refutassem as evidências de abuso, particularmente as gravações. A defesa não tinha como explicar o que estava claramente documentado. Meritíssima, declarou Maurício, solicitamos ainda a apresentação dos extratos bancários que demonstram desvio sistemático de recursos da conta conjunta do casal para uso pessoal da senhora Débora, especialmente durante as viagens do Sr. Guimarães. Valores significativos eram transferidos nos mesmos períodos em que Helena estava sendo negligenciada. A juíza examinou os documentos financeiros com atenção. Isto sugere não apenas abuso infantil, mas também apropriação indevida. Dr. Alberto, sua cliente tem alguma explicação para estas transferências? Débora inclinou-se e sussurrou algo para seu advogado, que respondeu: são despesas domésticas legítimas, meritíssima. Minha cliente administrava a casa na ausência do marido. Despesas domésticas no valor de 50 mil reais em uma semana? Questionou a juíza, arqueando uma sobrancelha. Sem comprovantes ou registros específicos? A parte mais delicada da audiência chegou quando foi hora de ouvir Helena. Seguindo protocolos especiais para depoimentos infantis, a juíza Teresa, acompanhada apenas por uma psicóloga forense designada pelo tribunal, encontrou-se com a menina em uma sala adaptada, com um ambiente acolhedor e brinquedos disponíveis. O depoimento foi transmitido por vídeo para a sala de audiência, onde Gustavo, Débora e os advogados assistiam em silêncio. A psicóloga começou com perguntas simples sobre a rotina de Helena, sua escola, suas atividades preferidas, estabelecendo gradualmente uma conexão com a criança antes de abordar temas mais sensíveis. Helena, você pode me contar como era quando seu pai viajava e você ficava com a tia Débora? Perguntou a psicóloga gentilmente. A menina, sentada em um pequeno sofá colorido, abraçou o urso de pelúcia que trouxera consigo. Era diferente, respondeu em voz baixa. Tia Débora ficava brava comigo o tempo todo. Brava como? Ela gritava. Dizia que eu era feia e burra, que meu pai só ficava comigo porque era obrigado. Helena fez uma pausa, engolindo em seco. E às vezes ela não deixava eu comer. Dizia que eu ia ficar gorda e ninguém ia gostar de mim. Na sala de audiência, Gustavo cerrou os punhos, lutando contra a emoção. Do outro lado, Débora mantinha o rosto inexpressivo, mas seu olhar revelava tensão crescente. Alguma vez ela te machucou, Helena? Perguntou a juíza com voz gentil. A menina hesitou, olhando para baixo. Às vezes ela apertava meus braços muito forte. E uma vez, quando encontrei uma foto da minha mamãe, ela ficou muito brava e segurou meu pescoço. Helena tocou instintivamente a região onde havia marcas. Doeu bastante. E ela fazia você fazer coisas perigosas? Trabalhos que crianças não deveriam fazer? Sim, respondeu Helena. Ela me fez limpar o telhado, porque disse que as calhas estavam entupidas e iam molhar meus livros. Mas depois entendi que era mentira, porque ela já tinha escondido meus livros. Como você se sente agora, morando só com seu pai? O rosto de Helena se iluminou. Melhor. Não tenho mais medo o tempo todo. Papai nunca grita comigo ou diz que vai me mandar embora. Ela abraçou o urso mais forte. E ele encontrou o livro especial que mamãe me deu. Quando o depoimento terminou, não havia um molho seco na sala de audiência, exceto os de Débora, que permaneciam frios e calculistas. A juíza Teresa, visivelmente tocada, mas mantendo a compostura profissional, retornou à sala principal e anunciou. Tendo analisado todas as evidências apresentadas, incluindo documentação médica, relatórios psicológicos, depoimentos de testemunhas, registros financeiros, gravações e, crucialmente, o relato da própria menor, este tribunal considera que há elementos suficientes
para confirmar a existência de situação de risco e abuso. Ela fez uma pausa, encarando diretamente Débora. As medidas protetivas já concedidas são mantidas e ampliadas. A senhora Débora Monteiro Guimarães está proibida de estabelecer qualquer contato, direto ou indireto, com a menor Helena Guimarães, devendo manter distância mínima de 200 metros. A guarda provisória exclusiva é concedida ao senhor Gustavo Guimarães até a conclusão do processo de divórcio e definição da guarda permanente. Alberto Mendonça levantou-se para protestar, mas a juíza prosseguiu. Além disso, este tribunal encaminhará a cópia integral dos autos ao Ministério Público para investigação de possíveis crimes de maus tratos, abuso psicológico, lesão corporal e apropriação indébita. A sentença era clara e contundente. Débora havia perdido não apenas a batalha legal, mas também a fachada social que mantivera por tanto tempo. Seu rosto finalmente traiu emoção, não remorso, mas fúria contida, enquanto era escoltada para fora da sala de audiências. No corredor, longe das câmeras e repórteres, Gustavo encontrou Helena esperando com Valdirene. A menina correu para seus braços e ele a ergueu abraçando-a com toda a força de seu amor. — Está tudo bem agora, princesa? Perguntou enxugando uma lágrima que teimava em cair. Helena assentiu com um pequeno sorriso. — Sim, papai. Podemos ir para casa? — Claro que sim, meu amor. Vamos para casa. Enquanto caminhavam para fora do tribunal, protegidos por seguranças que mantinham a imprensa à distância, Gustavo sabia que a jornada ainda não havia terminado. Haveria o processo de divórcio, possivelmente um julgamento criminal contra Débora, e, mais importante, o longo processo de cura emocional para Helena. Mas o pior havia passado. Sua filha estava segura, a verdade prevalecera, e agora poderiam começar a reconstruir suas vidas, um dia de cada vez, livres da sombra do abuso e do medo. Enquanto dirigia para casa, observou Helena pelo retrovisor. A menina olhava pela janela, contemplando o céu que começava a se tingir com as cores do entardecer. Seu rostinho já parecia mais sereno, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus pequenos ombros. — Sabe, papai, disse ela suavemente, a mamãe está vendo tudo lá de cima, não está? — Tenho certeza que sim, princesa, respondeu Gustavo com a voz embargada de emoção. — E ela está muito, muito orgulhosa de você. De nós dois, corrigiu Helena, com uma sabedoria que transcendia sua idade. — Sim, de nós dois, concordou Gustavo, sentindo que, apesar de todas as provações, algo precioso havia sido preservado. A capacidade de sua filha de confiar, de amar e de acreditar em dias melhores. Aquela noite, enquanto lia A Menina das Estrelas para Helena antes de dormir, Gustavo sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. A batalha legal poderia continuar, mas a batalha mais importante, proteger sua filha e restaurar sua sensação de segurança, havia sido vencida. — Papai, murmurou Helena já sonolenta, você promete que vamos ficar sempre juntos? — Prometo, meu amor, respondeu ele acariciando os cabelos da filha. — Sempre. Quando Helena adormeceu, Gustavo permaneceu ao seu lado por um longo tempo, observando sua respiração tranquila. As palavras da juíza Teresa ecoavam em sua mente. O verdadeiro amor parental não se mede por declarações grandiosas ou aparências sociais, mas pela disposição de fazer o que for necessário, enfrentar quem for preciso, para proteger seu filho. Hoje vimos um exemplo disso. Era uma responsabilidade assustadora e, ao mesmo tempo, o privilégio mais precioso de sua vida, ser o guardião daquela pequena alma confiante. Um compromisso que ele renovava silenciosamente a cada dia. Lá fora, o mundo poderia julgar, a imprensa poderia especular, os advogados poderiam batalhar. Mas ali, naquele quarto quieto, iluminado apenas pela suave luz do abajur, o que importava estava seguro e em paz. E isso, afinal, era a única vitória que realmente contava. 6 meses haviam se passado desde a audiência que mudara definitivamente o rumo das vidas de Gustavo e Helena. A primavera chegara a São Paulo, trazendo consigo uma explosão de cores e fragrâncias que parecia refletir o renascimento que pai e filha experimentavam. A imponente mansão do Morumbi, cenário de tantas memórias dolorosas,
havia sido vendida. Gustavo optara por um novo começo completo, escolhendo uma casa menor, porém acolhedora, em um condomínio arborizado no Alto de Pinheiros. Com 3 quartos, um jardim generoso e uma vista para uma pequena área de preservação, o novo lar era tudo o que precisavam. Um espaço de paz e reconstrução. Helena havia escolhido pessoalmente as cores de seu novo quarto. Um alegre amarelo claro para as paredes, com detalhes em verde água nas cortinas e almofadas. Sua estante de livros, agora repleta novamente, ocupava uma parede inteira. Ao lado da cama, uma mesinha especial abrigava seu tesouro mais precioso, o livro A Menina das Estrelas, agora protegido por uma capa transparente para preservá-lo. O processo de divórcio havia sido concluído com surpreendente rapidez. Diante das evidências irrefutáveis de abuso e do desvio financeiro documentado, Débora acabou aceitando um acordo desfavorável, possivelmente para evitar o prolongamento de sua exposição pública negativa. Renunciou a qualquer direito sobre os bens de Gustavo e concordou em nunca mais tentar contato com Helena. Quanto ao processo criminal, ainda estava em andamento, mas a promotoria tinha um caso sólido. Débora enfrentava acusações de maus tratos, abuso psicológico, lesão corporal e apropriação indébita. Sua imagem pública estava irremediavelmente manchada, e seu círculo social, que tanto valorizava, havia se afastado gradualmente. Os últimos rumores indicavam que ela planejava mudar-se para o exterior assim que os processos permitissem. Para Gustavo, a justiça legal era importante, mas secundária. Sua prioridade absoluta era a recuperação e felicidade de Helena, e os progressos nesse sentido eram visíveis e comoventes a cada dia. Naquela manhã ensolarada de sábado, Gustavo preparava panquecas na cozinha espaçosa quando ouviu os passos leves de Helena descendo as escadas. Ela apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama, cabelos desalinhados pelo sono, abraçando seu urso de pelúcia. "Bom dia, princesa", cumprimentou Gustavo, sorrindo ao ver a expressão sonolenta e feliz da filha. "Dormiu bem?" "Sim, papai", respondeu Helena sentando-se à mesa da cozinha. "Sonhei com a mamãe. Ela estava em um jardim muito bonito, cheio de flores coloridas e sorria para mim." Gustavo sentiu um aperto no peito, uma mistura de doçura e melancolia. Nos últimos meses, Helena começara a falar mais livremente sobre Mariana, um sinal saudável segundo a doutora Carolina. "Foi um sonho bonito, então", comentou ele, colocando uma panqueca recém-preparada no prato da filha. "Foi sim", concordou Helena pegando o pote de mel. "No sonho, mamãe disse que está feliz porque nós estamos felizes." Gustavo apenas sorriu, engolindo o nó na garganta. Sentou-se com seu próprio prato, observando Helena comer com apetite saudável, algo que ainda o enchia de alívio toda vez que presenciava. O progresso físico e emocional de Helena nos últimos meses havia sido notável. Sob os cuidados do Dr. Fernando, ela recuperara o peso adequado para sua idade. As sessões regulares com a doutora Carolina ajudavam-na a processar o trauma vivido e a reconstruir sua autoconfiança. A escola havia relatado melhoras significativas em sua participação e interação social. "Temos um dia especial pela frente", lembrou Gustavo enquanto comiam. "Depois do almoço, vamos visitar os vovós em Campinas. E amanhã é dia de passeio no Parque Ibirapuera", completou Helena animada. "Eu já separei minha bicicleta nova." "Exatamente. E talvez possamos levar pão para os patinhos no lago. Podemos levar a Valdirene também? Ela disse que nunca passeou de barquinho no lago." "Claro que sim", concordou Gustavo, tocado pela consideração da filha pela governanta, que agora trabalhava para eles na nova casa e era praticamente parte da família. Após o café da manhã, enquanto Helena se preparava para o dia, Gustavo verificou seus e-mails. Um deles, enviado por Maurício, confirmava que o juiz havia concedido a guarda definitiva e exclusiva de Helena a Gustavo. Uma formalidade a esta altura, mas que trazia uma sensação oficial de encerramento. Outro e-mail, este de Roberto Almeida, seu diretor financeiro e amigo. Detalhava as mudanças implementadas na empresa. Gustavo havia reorganizado completamente sua vida profissional para estar mais presente para Helena. Delegara responsabilidades, reduzira drasticamente as viagens de negócios
e estabelecera um horário que lhe permitia levar e buscar a filha na escola quase todos os dias. A empresa não apenas sobrevivia a essas mudanças, mas prosperava sob o novo modelo de gestão mais delegativo. As prioridades ficaram claras, explicara Gustavo a Roberto quando anunciou as mudanças. Nenhum sucesso empresarial vale a segurança e a felicidade da minha filha. Mais tarde naquela manhã, enquanto ajudava Helena a organizar seus livros, o telefone de Gustavo tocou. Era Paulo Vasconcelos, o jornalista que havia publicado a reportagem responsável e equilibrada sobre o caso. Sr. Guimarães, desculpe incomodá-lo no fim de semana, começou Paulo, mas gostaria de convidá-lo para participar de um painel sobre proteção infantil que estamos organizando no próximo mês. Seria uma discussão sobre sinais de alerta, recursos disponíveis e a importância de agir rapidamente em casos suspeitos. Não sei se seria apropriado expor nossa história dessa forma, hesitou Gustavo, olhando para Helena, que folheava um livro de aventuras. Compreendo perfeitamente sua preocupação, respondeu o jornalista. O convite seria apenas para o senhor, não para sua filha, e poderia participar de forma anônima, sem identificação específica do caso. O objetivo não é sensacionalismo, mas educação e conscientização. Gustavo prometeu pensar no assunto e desligou. A ideia de transformar aquela experiência dolorosa em algo que pudesse ajudar outras crianças era tentadora, mas precisava considerar cuidadosamente o impacto que qualquer exposição adicional poderia ter sobre Helena. Discutiu o assunto com a doutora Carolina na semana seguinte, durante sua própria sessão de terapia, algo que iniciara para melhor lidar com a culpa que ainda sentia por não ter percebido os sinais de abuso mais cedo. Se você participar de forma anônima, compartilhando os sinais de alerta e o processo de obtenção de ajuda, pode ser uma contribuição valiosa, opinou a terapeuta. Muitos pais ignoram sinais importantes por desconhecimento ou negação. Sua experiência pode fazer a diferença para outras crianças. Um mês depois, Gustavo aceitou o convite. No auditório da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, participou de um painel com especialistas em direito da família, psicologia infantil e proteção à criança. Sem revelar detalhes identificáveis, compartilhou sua experiência. Os sinais iniciais que ignorou, os comportamentos que deveriam ter acendido alertas e os passos que tomou quando finalmente descobriu a verdade. O maior erro que cometi, disse ele para a plateia atenta, foi acreditar que a estabilidade de um casamento de aparências valia mais que a segurança emocional da minha filha. Nenhuma convenção social, nenhuma aparência de família perfeita, nenhuma preocupação com escândalos deve jamais superar a proteção de uma criança. Sua participação gerou um impacto significativo. Nas semanas seguintes, o Conselho Tutelar da região registrou um aumento nas denúncias de suspeitas de abuso, e uma organização de apoio a crianças vítimas de violência doméstica relatou que várias famílias mencionaram o painel como catalisador para buscarem ajuda. Para Gustavo, contudo, o verdadeiro indicador de que estavam no caminho certo era o dia a dia com Helena. A menina que antes tremia ao derrubar um copo, agora corria livremente pelo jardim, inventando histórias, brincando sem o peso constante do medo. Sua risada, antes tão rara, agora ecoava pela casa regularmente. Mudança na rotina alimentar era especialmente significativa. Aos domingos, transformaram o preparo do almoço em um ritual conjunto. Helena, com seu avental colorido, ajudava a preparar saladas, misturar ingredientes, decorar sobremesas. A cozinha, antes um lugar de tensão e privações, tornara-se um espaço de criatividade e conexão. Papai, posso colocar mais chocolate na cobertura do bolo? Perguntou ela em um domingo, enquanto preparavam um bolo de chocolate para comemorar o aniversário de Valdirene. Claro que pode, princesa, respondeu Gustavo, sorrindo ao ver o entusiasmo da filha. Quanto chocolate você quiser. A alegria nos olhos de Helena ao ouvir isso, a liberdade simples de poder adicionar mais chocolate sem medo de repreensão, ainda o emocionava profundamente. Na escola, o progresso era igualmente notável. A professora de Helena, Cecília Duarte, enviava relatórios regulares sobre seus avanços.
Helena está cada vez mais confiante e participativa, escrevera recentemente. Fez novas amizades e seu desempenho acadêmico está excelente. O mais importante, ela sorri muito mais. A menina também desenvolvera novos interesses. Nas tardes de terça e quinta, frequentava aulas de violino, instrumento que escolhera após assistir a uma apresentação na escola. Aos sábados pela manhã, participava do time de futebol feminino do condomínio, revelando um talento natural para o esporte que surpreendera a todos. O aniversário de 8 anos de Helena, celebrado 3 meses após a conclusão do divórcio, foi uma ocasião especial, mas deliberadamente íntima. Apenas os avós paternos, alguns amigos próximos da escola, Valdirene e sua família, e os profissionais que haviam sido fundamentais durante a crise, Dr. Fernando, Doutora Carolina, Maurício e sua esposa. Não precisamos de festas grandiosas para impressionar ninguém, explicara Gustavo quando Valdirene perguntou se não fariam uma celebração maior. Só queremos estar com as pessoas que realmente amam Helena. Durante a festa, Leila Santos, a assistente social que continuava acompanhando o caso periodicamente, aproximou-se de Gustavo. É realmente inspirador ver essa transformação, comentou ela, observando Helena brincando alegremente com os colegas. Sabe, seu caso inspirou outras famílias. Tive 3 pais nas últimas semanas que citaram o caso Guimarães como motivação para denunciar situações abusivas. É gratificante saber que nossa experiência está ajudando outros, respondeu Gustavo. Eu só desejaria ter agido antes. O importante é que você agiu, ressaltou Leila. Muitos nunca chegam a esse ponto. E olhe para ela agora. Esta é uma criança que se sente amada e segura. Naquele momento, Helena correu até eles, bochechas coradas de excitação. Papai, vovó e vovô trouxeram o presente. Posso abrir agora? Claro que pode, aniversariante, respondeu ele, pegando-a no colo apesar dos protestos dela de que já estava grande demais para colo. O presente dos avós era um telescópio, inspirado pela paixão crescente de Helena por astronomia, interesse despertado pelo livro A Menina das Estrelas. Naquela mesma noite, após os convidados partirem, Gustavo ajudou Helena a montar o telescópio no jardim. Juntos observaram a lua, identificaram constelações e conversaram sobre os mistérios do universo. Sabe, papai, disse Helena olhando pelo telescópio, acho que a mamãe está mesmo lá em cima, olhando por nós. Tenho certeza que sim, princesa, respondeu Gustavo, emocionado. E ela deve estar feliz porque estamos felizes agora, não é? Muito feliz, concordou ele, abraçando a filha sob o céu estrelado. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma nova tradição. Aos fins de semana, quando o tempo permitia, visitavam um pequeno sítio que Gustavo alugara nos arredores de São Paulo. Ali, longe da agitação urbana, Helena podia correr livremente pelos campos, observar pássaros, coletar flores silvestres e descobrir pequenos tesouros naturais, como pedras coloridas e folhas interessantes. Olha, papai, exclamou ela em uma dessas tardes, apontando para um minúsculo girino nadando em uma poça formada pela chuva recente. Ele vai ficar preso quando a água secar. Juntos, transferiram cuidadosamente os girinos para um riacho próximo, observando-os nadar para a liberdade. Era uma metáfora que não passava despercebida a Gustavo. O resgate de criaturas vulneráveis, de situações perigosas, dando-lhes chance de crescer e prosperar em ambientes adequados. À noite, sentados na varanda rústica do sítio, tomando chocolate quente, Helena frequentemente pedia que o pai trançasse seus cabelos, outro ritual simples que haviam desenvolvido, um momento de conexão tranquila antes de dormir. Papai, perguntou ela uma noite, enquanto Gustavo delicadamente trançava seus cabelos castanhos, você acha que um dia vou esquecer as coisas ruins que aconteceram? Gustavo refletiu cuidadosamente antes de responder, recordando as orientações da doutora Carolina sobre honestidade apropriada à idade. Acho que você não vai esquecer completamente, meu amor, mas essas lembranças vão ficar cada vez menos importantes, menos presentes no seu dia a dia. É como uma cicatriz que vai desbotando com o tempo. Você sabe que está lá, mas não dói mais. Não impede você de ser feliz e fazer tudo o que quiser na vida. Helena assentiu, parecendo satisfeita com a resposta,
Já quase não penso naquilo. Só de vez em quando vejo alguém parecido com ela na rua ou na TV. E isso é normal. Se acontecer e você se sentir triste ou assustada, pode sempre me contar, está bem? Eu sei, papai. Ela virou-se abraçando-o fortemente. Você sempre está aqui para mim. Sempre, princesa. É uma promessa. Quando retornaram à cidade, Gustavo recebeu um e-mail inesperado da diretora da escola de Helena. O texto de uma redação escrita pela menina para o Dia dos Pais havia sido selecionado para ser lido na cerimônia de premiação anual da escola. A diretora anexara o texto, perguntando se Gustavo autorizava a leitura pública. Com lágrimas nos olhos, ele leu a redação intitulada Meu Herói. Meu pai é um herói, mas não daqueles com capa que voam pelo céu. Ele é um herói de verdade, que me salvou quando eu estava com medo e triste. Quando pessoas más queriam me machucar, ele descobriu e não deixou. Ele me protegeu e me mostrou que eu sou importante e amada. Meu pai me ensinou que heróis de verdade não são perfeitos. Eles também ficam tristes, também choram, também cometem erros. Mas o que faz deles heróis é nunca desistir de proteger quem amam. Meu pai trabalha muito, mas sempre tem tempo para ler histórias comigo, ajudar na lição de casa, fazer tranças no meu cabelo e olhar as estrelas no telescópio. Ele me ensinou que família não precisa ser grande ou como nas novelas da TV para ser especial. Nossa família é pequena. Somos eu, meu pai, Valdirene, que cuida da gente, e minha mãe que virou uma estrela no céu. Mas é cheia de amor e isso é o que importa. Quando crescer, quero ser corajosa como meu pai. Quero proteger quem precisa de ajuda e nunca ter medo de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Obrigada, papai, por ser meu herói todos os dias. Gustavo autorizou a leitura, mas pediu à diretora que não identificasse explicitamente a situação que inspirara o texto. No dia da cerimônia, sentou-se na plateia, ao lado dos avós de Helena, que haviam vindo especialmente para a ocasião. Quando a menina subiu ao palco para receber seu certificado, pequena mas confiante, o aplauso caloroso da plateia pareceu confirmação do que Gustavo já sabia. Helena estava seguindo em frente, construindo sua própria narrativa de superação e força. Mais tarde, quando estavam sozinhos, Gustavo corrigiu suavemente a filha. Sabe, princesa, você escreveu que eu sou o herói, mas a verdadeira heroína dessa história é você. Eu? Perguntou Helena, surpresa. Sim, você. Porque foi você quem teve a coragem de contar a verdade, mesmo tendo muito medo. Foi você quem resistiu, quem manteve sua bondade e sua luz, mesmo quando tudo estava difícil. Isso é ser verdadeiramente heróico. Helena refletiu sobre isso por um momento. Depois sorriu. Aquele sorriso luminoso que era a maior recompensa que Gustavo poderia desejar. Na geladeira da cozinha acolhedora de sua nova casa, ao lado das listas de compras e dos recados do dia a dia, um ímã segurava a redação premiada. Ao lado, uma foto recente. Pai e filha sorridentes, abraçados sob um céu de outono, ambos usando camisetas do mesmo time de futebol. E na estante do quarto de Helena, em lugar de honra, o livro A Menina das Estrelas continuava guardando, em sua primeira página, a dedicatória de Mariana, palavras de amor eterno que, contra todas as tentativas de apagamento, haviam sobrevivido para lembrar a Helena de suas origens e da jornada que a trouxera até ali. Na última página do livro, Helena havia acrescentado, com sua letra infantil cuidadosa, um final alternativo para a história. E a menina descobriu que, mesmo quando a vida fica escura e assustadora, sempre há estrelas brilhando para guiar nosso caminho. Algumas estrelas estão no céu e outras estão aqui na terra cuidando de nós todos os dias. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gustavo e Helena tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários.